O que você faria se chegasse em casa para o Dia de Ação de Graças e encontrasse sua mãe de 72 anos morrendo sozinha na cama enquanto seu irmão estivesse tomando drinks em um cruzeiro de luxo? Em novembro passado, vivi exatamente esse pesadelo. A casa estava escura, silenciosa, e minha mãe mal respirava em seu leito de morte, completamente abandonada. O único sinal do meu irmão Marcos. Um bilhete no balcão da cozinha: minha sogra nos convidou para um cruzeiro. Você vai cuidar da mamãe. Ela precisa de você. Mas quando corri para o lado da minha mãe, pronta para ligar para o 911, número de emergência, ela abriu um olho e sussurrou algo que mudou tudo. Vamos começar? Foi então que descobri a verdade. Minha mãe, uma juíza federal aposentada, não estava morrendo. Ela vinha documentando 5 anos de negligência do meu irmão, esperando o momento perfeito para expô-lo. E estava protegendo uma herança de 8,7 milhões de dólares que ele nem sabia que existia. Meu nome é Holly Thorne, tenho 38 anos. Nos 4 dias seguintes, minha mãe, que estava morrendo, e eu orquestramos a vingança mais devastadora do Dia de Ação de Graças, que deixou meu irmão implorando por misericórdia diante de 127 familiares. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. A viagem de 3 horas de Boston até a casa da minha infância em Wellesley havia se tornado um ritual mensal do qual eu não conseguia escapar todos os feriados, durante 15 anos. A mesma história, eu cuido da minha mãe enquanto Marcos cuida da imagem dele. Ao entrar na garagem naquela tarde de novembro, não pude deixar de notar que o BMW de Marcos havia sumido. De novo. Você pensaria que ser o único que realmente apareceu contaria para alguma coisa. Mas no encontro de ação de graças do ano passado, enquanto eu limpava a cozinha da minha mãe depois de cozinhar para 12 parentes, Marcos estava na sala de estar recebendo elogios do nosso primo rico, Robert Thorne. Que filho dedicado, disse Robert, dando um tapinha no ombro de Marcos. Margarete tem sorte de ter você cuidando dela. Marcos sorriu e respondeu: a família vem em primeiro lugar, tio Robert. Sempre veio. Enquanto isso, Diane, sua esposa, me encurralou perto da lava-louças. Deve ser bom ter tanto tempo livre, Holly. Sem marido, sem filhos aos 38. Não é à toa que você pode aparecer aqui quando quiser. Ela disse isso em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. O cômodo ficou em silêncio por um instante, aquele tipo específico de silêncio que significa que todos concordam, mas são educados demais para dizer. A ironia. Marcos não visitava minha mãe há 3 meses. Eu tinha os recibos da gasolina, as contas do supermercado, as idas à farmácia, tudo documentado no meu celular. Mas apontar isso me faria parecer mesquinha, não é? A advogada bem-sucedida que não conseguia encontrar um homem, com inveja da família perfeita do irmão mais novo. Ao pegar minha mala de viagem no porta-malas, notei a caixa de correio da minha mãe transbordando de correspondências, pelo menos 3 dias. Meu estômago embrulhou. Marcos havia prometido que a visitaria antes de partir. A caixa de correio deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. A segunda coisa eram as janelas escuras. Mamãe sempre deixava a luz da varanda acesa, mesmo durante o dia. Era uma das suas manias da época em que era juíza, algo relacionado a manter a presença. Dentro da minha bolsa, meu celular vibrou. Uma mensagem da Patrícia, outra prima. O Marcos disse que você está dificultando as coisas por causa do Dia de Ação de Graças de novo. Sério, Holly? Quase ri. Marcos contava histórias desde que éramos crianças, mas sua obra-prima foi convencer toda a família Thorne de que ele era o principal cuidador da mamãe. Em todas as reuniões de família, ele chegava atrasado com desculpas elaboradas sobre os remédios ou consultas da minha mãe, consultas para as quais eu a havia levado na semana anterior. A pior parte. A mãe nunca o corrigiu. Nenhuma vez. Ela ficava sentada na cadeira de rodas, que só usava em eventos familiares, outro detalhe que ninguém parecia notar, e sorria com benevolência enquanto Marcos se fazia de mártir. Ah, a mãe está tendo uma semana difícil, ele dizia, dando um tapinha na mão dela. Mas estamos dando um jeito, não é, mãe? No Natal passado, ele trouxe uma apresentação em PowerPoint, não estou brincando, mostrando seu cronograma de cuidados, completo com tabelas codificadas por cores. A família ficou impressionada.
Robert Thorne chegou a mencionar a possibilidade de colocar Marcus no comando da Fundação Beneficente da Família. Precisamos de mais jovens como você, disse ele. Homens que entendem o que é dever. Naquele mesmo Natal, passei 4 horas no pronto-socorro com minha mãe depois de uma tontura. E o Marcus? Ele estava em Vail postando fotos dos filhos esquiando no Instagram. Mas, segundo a apresentação de PowerPoint dele, ele estava coordenando o atendimento da minha mãe remotamente. Minha chave girou na fechadura e a porta se abriu para a escuridão. Mãe, chamei. A casa tinha um cheiro estranho, mofado, esquecido. Mãe, sou eu, Holly. O silêncio que se seguiu fez meu sangue gelar. Encontrei-a no chão do quarto, encolhida ao lado da sua cômoda antiga como um casaco jogado fora. Minhas mãos tremiam enquanto eu me ajoelhava, procurando por pulso. Estava lá, fraco, mas constante. Mãe? Mãe, você consegue me ouvir? Peguei meu telefone, já discando 911, quando algo me fez parar. O olho esquerdo dela estava aberto, apenas um pouco. E então, ela acabou de piscar para mim? Antes que eu pudesse processar isso, vi o bilhete na mesinha de cabeceira dela, escrito com a caligrafia desleixada do Marcus: minha sogra nos convidou para um cruzeiro, 10 dias no Caribe. Você vai cuidar da mamãe. Ela precisa de você. Já conversei com o meu escritório. Obrigada, mana. M. Datado de 3 dias atrás. Não ligue para eles, querida, sussurrou a mãe, com a voz surpreendentemente clara para alguém que supostamente estava deitada ali havia dias. Ainda não. Eu a encarei, com o telefone ainda na mão, a voz da atendente de emergência baixa e distante. 911, qual é a sua emergência? Desculpe, eu disse ao telefone, com os olhos fixos nos da minha mãe. Alarme falso. Minha mãe, ela está bem. Desliguei, com a mente a mil. Mamãe se apoiou em um cotovelo, seus movimentos eram cuidadosos, mas não fracos. Nada fracos. Ajude-me a sentar na cadeira, Holly, disse ela. E havia algo em sua voz que eu não ouvia há anos. Não era a viúva frágil que todos viam nas reuniões de família. Era a juíza Margaret Thorne, a mulher que fazia os promotores chorarem em seu tribunal. Enquanto a ajudava a levantar, notei a pequena câmera no canto do quarto dela, com a luz vermelha piscando sem parar. Depois, vi outra perto da porta. Como nunca tinha reparado nelas antes. Precisamos conversar, disse a mãe. E temos 4 dias para nos prepararmos. Mamãe acomodou-se em sua poltrona de orelhas com a graça de uma rainha assumindo seu trono. A transformação foi perturbadora, de uma idosa indefesa a uma estrategista brilhante em segundos. 5 anos, começou ela, servindo-se de chá de uma garrafa térmica que eu não tinha notado antes. 5 anos documentando tudo. Cada consulta perdida. Cada desculpa. Cada vez que Marcus pegava dinheiro da minha bolsa achando que eu não ia perceber. Ela apontou para um laptop em sua cama, já aberto. A tela mostrava uma grade com transmissões de vídeo de diferentes pontos da casa. 312 videoclipes, Holly. Todos datados, todos com registro de horário. Gostaria de ver o meu favorito? É do mês passado, quando ele disse a Robert que eu estava confusa demais para administrar meus próprios medicamentos enquanto, ao mesmo tempo, vasculhava minha mesa em busca de extratos bancários. Afundei na cama, dominada pela emoção. Mãe, por que você não disse nada? Para quem? Para a família que acha que Marcus é perfeito? Para o genro de Nancy Morrison, que participa de 3 conselhos de instituições de caridade com Robert? Ela sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Não, querido. Eu precisava que ele se enforcasse publicamente. E graças a este cruzeiro, ele finalmente conseguiu. Ela tirou uma pasta de perto da cadeira, prontuários médicos do Hospital Geral de Massachusetts, cada um carimbado e datado. Há 47 casos documentados em que Marcus se recusou a me levar a consultas agendadas. A assinatura dele em todos os formulários de recusa. Ele nunca lia o que estava assinando, só queria que a papelada fosse feita rapidamente. Mas mãe, isto é. Era exatamente o que eu precisava, concluiu ela. Veja bem, Holly,
o testamento do seu pai tem condições muito específicas sobre a herança, condições que Marcos nunca se deu ao trabalho de ler. Mas você, minha filha atenta aos detalhes, provavelmente memorizou tudo há anos. 8 milhões de dólares, disse minha mãe, observando meu rosto atentamente. É o que seu pai deixou em um fundo fiduciário na Fundação Judicial de Massachusetts. Quase deixei cair os registros médicos. Mãe, do que você está falando? O inventário do papai já foi resolvido há anos. O patrimônio público, sim. Mas seu pai era mais esperto do que isso. Ela retirou um documento com o timbre do escritório de advocacia Baker McKenzie. Este fundo fiduciário era separado, com uma condição muito específica: só poderia ser herdado por um membro da família que demonstrasse responsabilidade familiar contínua por um período mínimo de 5 anos consecutivos. Qualquer interrupção nesse padrão superior a 14 dias desqualifica o herdeiro permanentemente. Meus olhos percorreram o documento, datado de 2019 e testemunhado por 3 sócios seniores. O Marcos não sabe disso? O Marcos sabe que existe dinheiro. Ele anda à procura dele como um cão farejador. Por que você acha que ele faz tanto alarde nas reuniões de família? Ele está se apresentando para uma plateia de uma pessoa só, eu. Ou pelo menos é o que ele pensa. O sorriso da mãe era radiante. O encontro anual da família será dia 28 de novembro este ano, 127 pessoas confirmadas no Ritz-Carlton. Marcos já confirmou presença. Ele nunca perde uma chance de bancar o filho dedicado. E você quer? Quero que você herde o que conquistou, Holly. Mas, mais do que isso, quero que Marcos entenda que as ações têm consequências diante de todos que alimentaram suas mentiras durante anos. Ela se inclinou para a frente. William Hartley, você se lembra do juiz Hartley? Ele está com os documentos originais do fideicomisso. Ele estará presente na reunião. O peso da sua proposta recaiu sobre meus ombros. Mãe, isso pode destruí-lo. Não, querida, ela corrigiu. Marcos se destruiu. Nós só vamos documentar isso. Se você já foi o responsável enquanto seus irmãos recebiam todos os créditos, entenderá o que eu senti naquele momento: anos de sacrifício, feriados ingratos, críticas constantes, tudo enquanto Marcos era o filho predileto. Você já passou por algo parecido? Conte-me nos comentários abaixo. E, por favor, inscreva-se no canal se quiser saber como tudo isso terminou. O telefone da minha mãe tocou exatamente às 18 horas. Ela me entregou com um olhar cúmplice. Hora do show, ela sussurrou. Holly, graças a Deus você está aí, disse Marcos com uma voz alegre e descontraída, acompanhada por tambores de aço ao fundo. Como está a mãe? Como você acha que ela está, Marcos? Vamos lá, não seja dramático. Ela está bem. Ela tem você. Uma pausa, depois mais baixo. Ela está bem, né? Você a deixou sozinha por 3 dias antes de eu chegar aqui. Ela disse que ficaria bem. Olha, a mãe da Diane gastou uma fortuna nesse cruzeiro. São as primeiras férias que temos em 2 anos. Isso era mentira, eu tinha visto as fotos delas em Cancún, de junho. Além disso, você é quem tem agenda flexível de advogada. Eu tenho 2 filhos, Holly. Antes que eu pudesse responder, a voz de Diane interrompeu, ela deve ter pegado o telefone. Nós merecemos essas férias, Holly. Trabalhamos muito, ao contrário de algumas pessoas que podem simplesmente trabalhar de casa quando quiserem. Você não tem filhos. Você não entende a pressão que sofremos. Diane, a mamãe poderia ter. Poderia ter o quê? Ela está bem, não está? Você já está aí. Problema resolvido. O tom dela ficou meloso. Voltaremos dia 1º de dezembro. Obrigada pela compreensão. Ah, e o Marcos já ligou para o Robert para avisar que você vai cuidar dos preparativos do Dia de Ação de Graças este ano. Tchau. A ligação caiu. Mamãe estava gravando tudo no laptop dela. Você ouviu a parte em que ele disse que eu tinha dito que ficaria bem? Ela perguntou. Eu estava na minha consulta com o neurologista naquele dia, aquela para a qual ele deveria me levar. Eu tenho o cartão da consulta e o recibo do Uber.
3 dias atrás, ele havia reservado esse cruzeiro 3 meses atrás, de acordo com o e-mail de confirmação que a mãe, de alguma forma, conseguiu obter da conta dele. Deixe-o aproveitar a água, disse a mãe. Ele logo estará se afogando. Em 2 horas, a rede de contatos da família estava ativa. Robert Thorne ligou primeiro, com a voz carregada de desaprovação, mas não para quem eu esperava. Holly, Marcus me disse que você está dificultando as coisas para ajudar sua mãe. Isso é realmente decepcionante. Desculpe, o que Marcus disse exatamente? Ele te pediu semanas atrás para cobrir o feriado de Ação de Graças para que ele pudesse levar a família para umas férias merecidas, e agora você está fazendo um escândalo por causa disso. Sua mãe precisa de estabilidade, não de drama. Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Patrícia mencionou que você tem inveja da situação familiar de Marcus. Não deixe que seus problemas pessoais afetem os cuidados com Margarete. Seguiram-se mais 6 telefonemas em rápida sucessão. Cada familiar tinha ouvido uma história ligeiramente diferente, mas o tema era consistente: Holly estava a ser egoísta. Holly estava com ciúmes. Holly estava a tornar a vida de Marcus difícil quando tudo o que ele fazia era sacrificar-se pela mãe deles. A pior foi a da prima Patrícia. O Marcus disse que você se recusou a ajudar a menos que ele te pagasse. Que coisa baixa, Holly, mesmo para alguém na sua situação. Minha situação? Bem, você sabe. 38 anos, solteira, sem filhos. Marcus diz que você tem descontado suas frustrações na família. Mamãe ouvia cada ligação no viva voz, anotando em seu caderno de anotações judiciais o mesmo tipo que usava no tribunal. Seu rosto permaneceu neutro, mas vi sua mão apertar a caneta quando a mãe de Diane ligou. Coitado do rapaz, disse Nancy Morrison com um sorriso irônico. Trabalhando tanto para cuidar da Margarete, e a própria irmã não lhe dá um minuto de descanso. Eu disse a ele que deveria considerar a possibilidade de obter uma procuração. Talvez seja a hora de alguém mais responsável assumir o controle. Após a 7ª ligação, a mãe fechou o caderno. Eles nos deram tudo o que precisamos, disse ela. Cada um deles declarou publicamente seu apoio à versão dos fatos apresentada por Marcus. Quando a verdade vier à tona, eles terão que encarar sua própria cumplicidade. O segredo, disse a mãe, tirando um quadro branco que tinha escondido atrás da cômoda, é deixá-los pensar que você é fraco até o momento em que você não for mais. Ela havia planejado toda a reunião familiar como uma operação militar, a disposição dos assentos, a ordem dos discursos, até mesmo o momento em que Marcus tradicionalmente fazia seu brinde sobre valores familiares, logo após as atualizações da Fundação Thorne. O Marcus sempre fala exatamente às 15h15, disse ela. Ele gosta da energia pós-almoço, quando todos já tomaram vinho, mas ainda não estão cansados. É nessa hora que você deve se levantar. Mãe, não tenho certeza se consigo. Você argumentou perante a Suprema Corte de Massachusetts no ano passado e venceu. Você consegue lidar com seu irmão. Ela abriu um vídeo no laptop. Vejam só, é do encontro do ano passado. As imagens mostravam Marcus no pódio, confiante e radiante. Família significa tudo para mim. Ver minha mãe envelhecer tem sido difícil, mas me sinto honrado por ser aquele em quem ela confia. Algumas pessoas escolhem a carreira em vez da família, a câmera o flagrou olhando para mim. Mas eu sempre soube o que realmente importa. A multidão aplaudiu. Robert Thorne chegou a enxugar uma lágrima. Este ano, continuou a mãe, William Hartley chegará às 15 horas com os documentos do testamento. Pedi a ele que esperasse nos fundos até você dar o sinal. A equipe de audiovisual do hotel já foi avisada de que você precisará do sistema de projeção. Eu disse a eles que você apresentará um vídeo em homenagem à família. Você pensou em tudo. Tive 5 anos para planejar, querida. E 30 anos na magistratura me ensinaram que provas sem apresentação são apenas papel. Ela apertou minha mão. Deixe que pensem que você continua sendo a mesma pessoa fácil de manipular que sempre conheceram. Depois, mostre a eles quem você realmente é. E se Marcus não voltar do cruzeiro? Mamãe sorriu. Ah, ele vai voltar. Eu garanto. Na manhã seguinte, fiz 3 ligações cruciais do escritório da minha mãe enquanto ela descansava lá em cima, organizando as gravações em vídeo dela em uma apresentação devastadora. Primeiro, juiz Hartley. Holly, como está minha ex-funcionária favorita?
E como está sua mãe? Expliquei o que precisávamos, mantendo um tom de voz profissional apesar do meu coração acelerado. Seu silêncio durou 10 segundos. Então, estou esperando por essa ligação há 5 anos. Os documentos estão no meu cofre. Estarei no Ritz-Carlton às 15 horas em ponto. Segunda ligação, Baker Mackenzie. O sócio sênior confirmou que tudo estava autenticado e era admissível em juízo. Um e-mail com o portfólio completo de 43 páginas chegou à minha caixa de entrada segura. Terceira ligação, Departamento de Registros do MES General. Eles tinham o arquivo completo, 5 anos de registros de agendamentos mostrando Marcos como a parte que recusou o transporte e os cuidados, cada um carimbado e verificado. Assim que desliguei o telefone, minha mãe apareceu na porta. O backup na nuvem está completo. 312 vídeos, todos enviados para um servidor privado com backups redundantes. Mesmo que Marcos descubra e tente apagar os arquivos locais, estamos protegidos. Sabe, eu disse, olhando para a montanha de evidências, a maioria das pessoas consideraria isso um exagero. A maioria das pessoas não passou 30 anos vendo culpados saírem impunes porque alguém se esqueceu de documentar um detalhe crucial. Quando se ataca um rei, meu caro, é melhor não errar. Marcos ligou novamente naquela noite, seu tom de voz estava visivelmente diferente, o ruído de fundo mais baixo. Ele havia encontrado um lugar reservado. Holly, preciso que você seja sincera comigo. Mamãe disse alguma coisa, estranha? Incomum em que sentido? Ela mencionou alguma coisa sobre o papai? Sobre dinheiro? Então ele estava pescando. Mamãe mal consegue ficar consciente na maior parte do tempo, Marcos. Você saberia disso se estivesse aqui. Não comece. Olha, eu sei que tem alguma coisa. Papai era esperto demais para deixar tudo no testamento básico. Eu andei revendo documentos antigos. E você está me ligando do seu cruzeiro por causa disso. Porque preciso saber se a mamãe disse alguma coisa. A Diane acha que ele se interrompeu. Não importa o que a Diane acha. Só quero saber se a mamãe mencionou alguma visita de advogados. Algum documento? Olhei para minha mãe, ela estava ouvindo no viva voz e assentiu lentamente com a cabeça. Sem advogados, Marcos. Embora o juiz Artley tenha ligado para saber como ela estava, disse que talvez desse uma passada na reunião de família para prestar suas condolências. O silêncio do lado de Marcos prolongou-se por um tempo desconfortavelmente longo. Artley, certo? Ele e o papai eram muito próximos. Marcos, está tudo bem? Você parece preocupado. Só fique de olho nas coisas, tá bom? E Holly, não assine nada. Não deixe a mamãe assinar nada. Não até eu voltar. Pensei que você confiasse em mim para lidar com tudo. Sim, eu sei. É que a Diane quer ter certeza de que tudo está sendo gerenciado corretamente. Entende? Depois que ele desligou, a mãe mostrou outro vídeo, Marcos em seu escritório, 2 anos atrás, fotografando páginas de seus arquivos pessoais enquanto ela supostamente estava tirando um cochilo. Ele está caçando há anos, disse ela. Deixe-o se perguntar o que sabemos. Pessoas desesperadas cometem erros. 26 de novembro, 2 dias antes do encontro, Marcos irrompeu pela porta da frente da mãe como um furacão. Ele havia encurtado seu cruzeiro em 4 dias. Mãe? Ele passou correndo por mim no corredor, com os braços cheios de flores caras e um lenço da Hermes. Sinto muito por ter te deixado. A atuação foi digna de um Oscar. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, com lágrimas nos olhos. Quando Holly me contou o quão doente você estava, reservei imediatamente um voo para casa. Diane entendeu. Ela disse que a família vem em primeiro lugar. Mamãe desempenhou seu papel perfeitamente, deixando a mão tremer enquanto estendia a mão para ele. Marcos, você voltou. Claro que sim. Eu nunca deveria ter ido embora. Ele me lançou um olhar por cima da cabeça da minha mãe. Holly deveria ter me ligado antes. Graças a Deus eu resolvi dar notícias. Em menos de 1 hora, ele postou no Facebook, voltei correndo das férias para ficar com a minha mãe. Algumas coisas importam mais do que praia e sol. Família é tudo.
Hashtag abençoado, hashtag família em primeiro lugar. Os comentários começaram a surgir imediatamente. Robert Thorne, é por isso que você é uma grande inspiração, Marcos. Patrícia, sua mãe tem sorte de ter você. Nancy Morrison, minha filha se casou com o padrinho de casamento. O que os comentaristas não viram foi Marcos remexendo na escrivaninha da minha mãe enquanto ela cochilava, ou checando o celular dela em busca de ligações recentes. Eles não viram ele me encurralando na cozinha 1 hora depois. Alguém me visitou enquanto eu estava fora? Algum advogado? Algum documento? Marcos, você acabou de postar sobre ter ido correndo para casa para cuidar da mamãe, e já está me interrogando sobre advogados? Só estou me certificando de que tudo está em ordem. Pelo bem da minha mãe. Ele havia trazido uma mala cheia de adereços, suprimentos médicos que ele nunca usaria, um medidor de pressão arterial ainda na embalagem, até mesmo uma cadeira de rodas que ele claramente acabará de comprar com os recibos ainda dentro da mala. Para a reunião, explicou ele. Mamãe precisa estar com uma aparência bem cuidada. O dia 28 de novembro chegou fresco e radiante. O salão de baile do Ritz-Carlton brilhava com lustres de cristal e a confiança da velha aristocracia. 127 membros da extensa família Thorne lotavam o espaço, suas conversas uma sinfonia de privilégio e presunção. Marcos havia posicionado a cadeira de rodas da mãe, aquela que ela não precisava, na mesa da cabeceira, onde todos podiam vê-lo ajustando delicadamente o cobertor dela a cada poucos minutos. Ele até contratou uma enfermeira particular para o dia, que ficou parada inutilmente por perto enquanto ele fingia verificar os sinais vitais da mãe. Exatamente às 15h15, Robert Thorne chamou Marcos ao pódio para o seu tradicional brinde. Marcos levantou-se devagar, certificando-se de que todos notassem como ele ajeitou cuidadosamente o cobertor da mãe antes de sair de perto dela. Família, começou ele, com a voz embargada pela emoção, não se resume a laços de sangue. Tem a ver com estar presente. Tem a ver com sacrifício. Ele fez uma pausa, deixando seu olhar percorrer o cômodo. Nos últimos 5 anos, tive a honra de ser o principal cuidador da minha mãe. Não foi fácil. Houve noites sem dormir, oportunidades perdidas, férias encurtadas. Ele olhou para mim. Enquanto alguns perseguem ambições de carreira, eu escolhi um caminho diferente, um caminho mais difícil. A multidão murmurou em sinal de aprovação. Nancy Morrison enxugou os olhos. Esta semana mesmo, continuou Marcos, tive que interromper um cruzeiro que já estava planejado há tempos porque minha mãe precisava de mim. Porque é isso que você faz pela família. Você está presente. Você se sacrifica. Você coloca as necessidades deles acima das suas. Os aplausos começaram devagar, aumentando gradativamente até se tornarem entusiasmados. Alguém gritou, isso aí, isso aí. Marcos saboreou o momento, com um sorriso humilde, porém satisfeito. Não faço isso por reconhecimento. Faço porque é o certo. Porque um dia espero que meus filhos se lembrem de que o pai deles entendia o que realmente importava. Foi então que me levantei, com o laptop debaixo do braço. Gostaria de acrescentar algo ao belo discurso de Marcos. O sorriso de Marcos vacilou, mas se manteve. Claro, Holly, embora eu não soubesse que você tinha preparado alguma coisa. Caminhei em direção ao pódio. Ele se inclinou para o microfone antes que eu pudesse alcançá-lo. Minha irmã Holly tem tido dificuldades em aceitar meu papel como cuidadora da minha mãe. Como muitos de vocês sabem, ela tem 38 anos, é solteira e não tem filhos. Às vezes, pessoas nessa situação têm dificuldades com a dinâmica familiar. Algumas risadas desconfortáveis percorreram a multidão. Diane se levantou da cadeira. Holly sempre foi focada na carreira. Não a julgamos por isso, mas significa que ela não entende os sacrifícios que os pais fazem. É verdade, continuou Marcos, mais confiante. Enquanto eu dou banho na minha mãe, administro os remédios dela e a levo às consultas, a Holly aparece uma vez por mês por algumas horas. Mas não a culpamos por isso. Nem todo mundo tem vocação para cuidar de alguém. Robert Thorne assentiu com aprovação. Marcos, sua serenidade sob pressão é admirável. Obrigado, tio. Esta semana foi especialmente difícil.
Tive que cancelar um cruzeiro que a mãe da Diane nos ofereceu generosamente, nossas primeiras férias em anos, porque a Holly não conseguiu ficar sozinha com a mamãe por alguns dias. Mas é isso que uma família de verdade faz. Nós estamos presentes, mesmo quando os outros não estão. A enfermeira contratada parecia confusa, provavelmente se perguntando por que tinha sido paga para ficar parada sem fazer nada. Holly, disse Marcos, virando-se para mim com uma falsa preocupação, talvez você devesse se sentar. Você parece sobrecarregada. Eu sei que falar em público não é o seu forte. Cheguei ao pódio e coloquei meu laptop na mesinha lateral. A equipe de audiovisual já havia preparado a tela de projeção. Você tem razão, Marcos, eu disse calmamente ao microfone. Provavelmente devo deixar as evidências falarem por si mesmas. Foi isso, o momento em que fui levada ao limite, parada naquele salão de baile com 127 parentes assistindo, sendo retratada como a irmã egoísta enquanto Marcos se fazia de santo. Todo membro responsável da família conhece esse sentimento, a manipulação psicológica, a humilhação pública, a história reescrita. Se você já passou por isso, deixe um comentário e lembre-se de se inscrever, porque o que aconteceu em seguida mudou nossa família para sempre. Tenho algo a compartilhar sobre cuidar de alguém, eu disse, conectando meu laptop ao sistema de projeção. A tela atrás de mim ganhou vida. Sobre como realmente é, em vez do que as pessoas dizem que é. O rosto de Marcos empalideceu. Holly, não é hora para isso. Quando será a hora, Marcos? Quando você estiver em outro cruzeiro. Cliquei no primeiro slide, uma planilha. Esta é a lista de 5 anos de consultas médicas da minha mãe. 412 consultas agendadas no mês general. Alguém arrisca um palpite sobre quantas delas o Marcos acompanhou? O salão ficou em silêncio. Até mesmo os garçons pararam de se mexer. 7, continuei. Ele frequentou 7 escolas e todas foram no primeiro mês de 2020, quando ele estava tentando convencer a mãe a adicioná-lo à sua conta bancária principal. Isso é ridículo. Marcos começou a caminhar em minha direção, mas parou quando o juiz William Hartley entrou pelas portas principais do salão de baile, com uma pasta de couro debaixo do braço. Juiz Hartley, anunciei. Momento perfeito. Eu estava prestes a mostrar algumas provas em vídeo. Os olhos de Marcos alternavam entre mim e Hartley. Que vídeos? Mãe, diga a eles que isso é uma loucura. Mamãe, que havia se feito de frágil a tarde toda, endireitou-se na cadeira de rodas. O cobertor caiu, revelando um elegante terno em vez do roupão que todos esperavam. Na verdade, Marcos, disse minha mãe, com a voz carregada da autoridade de 3 décadas no tribunal, acho que está na hora de todos verem a verdade. A tela mudou para uma grade de transmissões de vídeo. Essas imagens são de câmeras de segurança que instalei em casa há 5 anos, expliquei, depois que Marcos começou a dizer a todos que era meu principal cuidador, enquanto me negligenciava sistematicamente. Diane se levantou, com um rosto corado. Isso é uma armadilha. Vocês não podem gravar pessoas sem o conhecimento delas. Massachusetts exige o consentimento de ambas as partes para gravações de áudio, respondi calmamente. Mas estas são apenas gravações de vídeo da casa da minha mãe. Completamente legal. O juiz Hartley pode confirmar. O primeiro vídeo preencheu a tela. Data: 15 de março de 2021, 15 horas e 47. A mãe estava no chão perto da escada, pedindo ajuda. Marcos passou por ela, ignorou seu braço estendido e pegou uma cerveja na cozinha. O áudio estava mudo, mas dava para ver a boca da mãe formando o nome dele. Ouviram-se exclamações de espanto pelo salão de baile. Robert Thorne levantou-se, com um rosto vermelho. O que é isto? Isso, eu disse, é Marcos preferindo jogar futebol a ajudar sua mãe que havia caído. Cliquei no próximo vídeo, 8 de outubro de 2021. Uma mãe implorando para Marcos levá-la à sua consulta com o cardiologista. A resposta dele: dispensá-la com um gesto de desdém enquanto mexia no celular. 15 de janeiro de 2022, os remédios da mãe ficaram em cima da bancada por 3 dias enquanto Marcos postava fotos da viagem de esqui. 3 de abril de 2022, Marcos tirando dinheiro da bolsa da mãe enquanto ela dormia. Parem, gritou Marcos. Isso foi tirado de contexto. Contexto? Abri um documento.
Eis o contexto: 47 formulários de recusa assinados, nos quais você se recusou a fornecer transporte para o atendimento médico da minha mãe. Sua assinatura em todos eles. A multidão murmurava, as vozes se elevando. Nancy Morrison sentou-se pesadamente, o rosto pálido. Diane caminhava de costas em direção à saída. 10 de setembro de 2023, o dia em que Marcos contou a todos que passou 8 horas cuidando da mãe. O vídeo mostrava na casa por exatamente 12 minutos, tempo suficiente para tirar uma selfie para o Instagram e atacar a geladeira. Patrícia ficou boquiaberta. Mas você postou que esteve lá o dia todo. Ele mentiu, disse a mãe simplesmente de sua cadeira de rodas. Ele vem mentindo há 5 anos, e vocês todos acreditaram nele em vez da Holly, que de fato apareceu. O juiz Atley deu um passo à frente, sua presença atraindo atenção imediata. Se me permitem dirigir minha família, disse ele, abrindo sua pasta e retirando um documento lacrado. Sou executor do fundo fiduciário secundário do juiz Thomas Thorne há 5 anos. Os termos eram específicos: o beneficiário deve demonstrar responsabilidade familiar contínua por um período mínimo de 5 anos consecutivos. Qualquer intervalo superior a 14 dias resulta em desqualificação permanente. Marcos avançou bruscamente. Que confiança! Do que você está falando? O fundo que seu pai estabeleceu por meio da Fundação Judicial de Massachusetts, continuou Atley, vale aproximadamente 8,7 milhões de dólares. A sala explodiu em alvoroço. O rosto de Marcos passou de vermelho para branco e depois para verde em segundos. Conforme documentado aqui, Atley ergueu uma pasta grossa. Marcos Thorne esteve ausente dos cuidados de sua mãe por um total de 1.247 dias nos últimos 5 anos. Ele está, portanto, desqualificado de reivindicar qualquer direito ao fundo fiduciário. Isso é fraude, gritou Marcos. Holly manipulou a mamãe. Ela adulterou aqueles vídeos. Os vídeos foram autenticados por 3 especialistas independentes em perícia digital, eu disse, mostrando os documentos de certificação. Cada registro de data e hora foi verificado, cada quadro foi validado. A Baker Mackenzie tem cópias de tudo. Mamãe se levantou da cadeira de rodas, levantou-se completamente sozinha e caminhou até o pódio. O suspiro coletivo foi audível. Tenho documentado tudo, disse ela claramente. Cada mentira, cada ausência, cada dólar roubado. Holly foi minha única cuidadora por 15 anos, não 5. Ela simplesmente nunca pediu reconhecimento. Robert Thorne encontrou sua voz. Margaret, certamente houve algum mal-entendido. O único mal-entendido, disse a mãe friamente, foi vocês todos acreditarem que o filho que apareceu para as fotos era mais valioso do que a filha que apareceu para todo o resto. Marcos desabou em uma cadeira, com a cabeça entre as mãos. 8,7 milhões, isso é falso. Ele se levantou de repente, com os olhos arregalados e desesperado. A Holly editou esses vídeos. Ela planejou tudo isso. Ele se virou para a multidão. Vocês todos me conhecem. Sabem o quanto eu me sacrifiquei. Sua voz falhou. Mãe, por favor, diga a verdade a eles. A resposta da mãe foi pegar o celular e mostrar uma troca de mensagens com Marcos de 3 dias atrás. A velhinha provavelmente não tem muito tempo de vida. Garanta que estejamos no testamento antes que ela morra. O silêncio tomou conta da sala. Não é isso, eu não fiz. Marcos se virou para Diane em busca de apoio, mas o rosto dela havia se transformado de choque em fúria. 8,7 milhões, disse Diane com uma voz mortalmente calma. Você me disse que ela tinha talvez 100 mil em economias. Você disse que estávamos cumprindo nosso dever. Meu bem, por favor. Não me trate como um bebê. Diane pegou o próprio celular. Eu também tenho gravações, Marcos. Todas aquelas vezes que você ensaiou o discurso de filho enlutado para quando ela morresse. Todas aquelas vezes que você calculou quanto poderíamos conseguir pela casa dela. Ela se virou para a multidão. Ele me fez ensaiar o choro. Disse que precisávamos parecer devastadas no funeral para garantir que Holly não contestasse nada. O juiz Atley pigarreou. Devo também mencionar que a tentativa de fraude contra um idoso em Massachusetts acarreta uma pena de até 5 anos de prisão. Esses vídeos certamente se qualificariam como prova.
As pernas de Marcos cederam. Ele caiu no chão, olhando para a mãe com lágrimas genuínas nos olhos. Mamãe, por favor. Eu sou seu filho. Seu único filho. A mãe caminhou até ele, cada passo medido e deliberado. Não, Marcos. Você é o filho que me via como um caixa eletrônico. Holly é a criança que me via como sua mãe. A transformação de Diane foi rápida e cruel. Ela conectou seu telefone ao sistema de projeção com uma facilidade impressionante. Quer ver quem Marcos realmente é? A tela se encheu de mensagens de Marcos, a velha rica. Mamãe nem sabe das outras contas do papai. Quando ela se for, estaremos com a vida ganha. Outra, continue sendo legal com ela nos eventos de família. Faça a Holly passar vergonha. Quanto pior a Holly ficar, melhor para nós. E outra, contei para o Robert que a Holly andava roubando da mãe. Ele acreditou direitinho. O rosto de Robert Thorne ficou roxo. Você me disse que Holly estava desviando dinheiro. Ele conta histórias para todo mundo, continuou Diane, com a voz se elevando. No Natal passado, enquanto Holly estava no hospital com Margaret por 6 horas, Marcos estava em um cassino. Ele perdeu $3.000 e me disse que não tinha problema porque o dinheiro da mamãe cobriria tudo em breve. Ela abriu um arquivo de áudio, a voz de Marcos ecoando pelo salão de baile. Acho que a velha bruxa tem uns 6 meses de vida. Só precisamos manter a Holly longe e garantir que sejamos os únicos presentes quando ela atualizar o testamento. Já coloquei a Diane para ensaiar o papel de Nora enlutada. Nancy Morrison se levantou, tremendo. Diane, você sabia disso? Descobri a verdade há 3 semanas, mentiu Diane com naturalidade. Tenho documentado tudo desde então. De qualquer forma, eu já ia me apresentar hoje. É claro que não era, mas Diane sempre fora uma sobrevivente e sabia reconhecer o navio afundando quando o via. Quero o divórcio, anunciou ela. E vou pedir a guarda total do animal, com base na comprovada falta de caráter moral de Marcos. A mudança de postura da família foi rápida e implacável. Robert Thorne tinha a autoridade de um homem que controlava vários fundos fiduciários. Marcus Thorne, disse ele, com a voz ecoando pelo salão de baile, você está, por meio destituído do conselho da fundação da família Thorne. Com efeito imediato. Tio Robert, por favor. Você mentiu para mim. Você me tornou cúmplice do abuso que cometeu contra Margaret. Eu te defendi. Eu critiquei Holly com base nas suas mentiras. Isso é inconcebível. Patrícia concordou. Você me disse que Holly tinha inveja da sua família, que ela estava tentando colocar sua mãe contra você. Um a um, os membros do conselho que haviam apertado a mão de Marcos uma hora antes agora viravam as costas, o gesto simbólico não passou despercebido por ninguém. Nancy Morrison aproximou-se de Marcos com uma fúria fria. Você usou minha filha. Você usou o nome da minha família. Você está acabado na sociedade de Boston, Marcos. Eu vou garantir isso. Ela pegou o telefone. Estou ligando agora mesmo para o clube de campo para revogar sua filiação. Afinal, é sob meu patrocínio. O efeito dominó continuou. 6 membros diferentes da família anunciaram que iriam excluir Marcos de seus testamentos. O advogado da Fundação Thorne afirmou que investigaria o uso indevido de fundos. Até a enfermeira contratada parecia indignada. Alguém poderia acompanhar o Sr. Thorne até a saída? Robert chamou a segurança. Ele não é mais bem-vindo em eventos familiares. Nas próximas 24 horas, meu telefone se tornou um campo de batalha do desespero de Marcos, 50 chamadas perdidas, 67 mensagens de texto, cada uma mais patética que a anterior. Holly, por favor, atenda. Somos família. Eu tenho filhos. Você vai deixar seu sobrinho e sua sobrinha sem teto? Foi tudo ideia da Diane. Ela me incentivou a participar. Mamãe te envenenou contra mim. Vou te pagar tudo com juros. Você me destruiu. Está feliz agora? As mensagens de voz eram piores, 1 minuto ele chorava, no seguinte gritava. Na 10ª mensagem, ele já havia passado por negação, raiva, barganha e depressão, mas nunca chegou à aceitação. Mamãe ouviu uma das gravações comigo, a voz de Marcos, embargada e desesperada. Mamãe, por favor.
Eu cometi erros, mas sou seu filho, seu único filho. Holly te colocou contra mim? Você não é assim. Por favor, mamãe. Eu vou melhorar. Vou te visitar todos os dias. Vou largar meu emprego para cuidar de você. Repare, disse a mãe baixinho, como tudo ainda gira em torno dele. Nenhuma vez ele se desculpou por me negligenciar. Nenhuma vez ele reconheceu o que Holly fez. Tudo se resume ao que estão fazendo com ele. Ela tinha razão. Em 50 mensagens, Marcus nunca disse uma vez sequer, desculpe por ter te abandonado ou obrigado, Holly, por cuidar da mamãe. Tudo girava em torno de suas perdas, sua dor, o futuro de seus filhos. A última mensagem chegou às 3 horas da manhã, você ganhou. Parabéns. Espero que esteja feliz por ter destruído seu próprio irmão. Espero que esse dinheiro te mantenha aquecido à noite. Depois disso, bloqueei o número dele. O efeito dominó financeiro aconteceu mais rápido do que eu havia previsto. Uma semana depois, o empregador de Marcus o chamou para uma reunião após clientes terem visto o vídeo viral no LinkedIn, quando o filho devotado é desmascarado. Deram-lhe 2 opções, demitir-se imediatamente ou ser demitido por danos à reputação. Ele demitiu-se, sem indenização. Diane entrou com pedido de divórcio na segunda-feira, alegando fraude financeira e conduta imoral. O acordo preliminar exigia a casa, os 2 carros e $3.500 mensais em pensão alimentícia e sustento para os filhos. Ele tinha uma dívida de $400 mil, cartões de crédito, empréstimos pessoais e até uma segunda hipoteca na qual havia falsificado a assinatura de Diane. A casa em Brooklyn foi colocada à venda em 2 semanas. A filiação ao clube de campo, cancelada. Seu BMW, retomado. O barco, apreendido por falta de pagamento das taxas de atracação. Em 15 de dezembro, Marcus Thorne, que passou 5 anos interpretando o filho dedicado e o homem de família bem-sucedido, estava morando em um apartamento pequeno em Revere, trabalhando meio período em uma locadora de veículos e implorando a ex-colegas por referências que eles se recusavam a fornecer. A reputação é tudo em Boston, disse Robert Thorne. Ele tinha razão. 3 semanas após o encontro, fui formalmente eleito para o conselho da Fundação Família Thorne, por unanimidade, com uma abstenção, a vaga de Marcus. Holly, disse Robert Thorne após a votação, eu te devo um pedido de desculpas. Todos nós devemos. Vimos o que queríamos ver. Você merecia mais desta família. O pedido de desculpas foi público, registrado em ata e acompanhado de algo ainda mais significativo, respeito. Mamãe e eu tínhamos nos aproximado mais do que nunca. Sem fingir fragilidade, ela estava vibrante novamente, dando seminários na Faculdade de Direito de Harvard, escrevendo suas memórias, até mesmo fazendo aulas de spinning semanais. Almoçávamos juntas todas as terças-feiras, jantávamos todos os domingos, não porque eu era obrigada, mas porque eu queria. Sabe qual é a melhor parte? Disse mamãe certa noite, enquanto nos servia vinho em seu escritório. Não preciso mais fingir, não preciso ser mais fraca do que sou, não preciso me deixar enganar por Marcus, não preciso duvidar do que vi com meus próprios olhos. O dinheiro do fundo fiduciário foi transferido em janeiro. 8,7 milhões de dólares, administrados com responsabilidade, financiariam não apenas meu futuro, mas também uma nova fundação que minha mãe e eu criamos juntas, o Fundo para Cuidadores Invisíveis, que oferece descanso e apoio aos familiares que realmente estão presentes. Pela primeira vez em 15 anos, eu não era filha invisível. Eu era simplesmente Holly Thorne, respeitada exatamente por quem eu sempre fui. A carta manuscrita de Marcus chegou em fevereiro, 3 páginas em papel de bloco de notas, ele nem sequer tinha mais dinheiro para comprar papel de carta decente. Até mesmo seu pedido de desculpas estava contaminado por autopiedade, perdi tudo apareceu 4 vezes. A frase sinto muito apareceu uma vez, escondida na página 2, imediatamente seguida por mas você precisa entender a pressão que eu sofri. Diane foi minuciosa no processo de divórcio. Os filhos, agora adolescentes, optaram por morar com ela em tempo integral depois de verem os vídeos. Marcus passou a ter direito a visitas supervisionadas a cada 2 fins de semana, condicionadas à terapia determinada pelo tribunal para tratar traços de personalidade narcisista com características antissociais. Em março, Marcus fez uma última tentativa de reconciliação, aparecendo na casa da mãe sem avisar. Preciso ver a mamãe, disse ele, com um semblante abatido e desesperado.
Por favor, Holly. Não me movi da porta. Eis as condições, Marcos. Não são negociáveis. Li as anotações que havia preparado meses atrás. 1. Você nunca pedirá dinheiro, nem a mim, nem à mamãe, nem por meio de terceiros. Qualquer pedido desse tipo encerrará todo o contato permanentemente. 2. Você poderá visitar a mamãe uma vez por mês, durante 1 hora, sob minha supervisão ou de um cuidador profissional, com agendamento prévio de 2 semanas. Em caso de não comparecimento ou atraso, as visitas serão suspensas. 3. Você deverá fornecer comprovante de terapia contínua todos os meses, documentação concreta, não apenas um bilhete. Seu rosto passou por expressões de raiva, mágoa, desespero e, finalmente, resignação. Essas são duras, Holly. Esses são limites, Marcos. Algo que eu deveria ter estabelecido há 15 anos. Naquela noite, mamãe e eu sentamos em seu jardim observando as flores da primavera desabrocharem. Eu falhei com ele, disse ela finalmente. Eu criei esse monstro. Não, mãe. Deixe-me terminar. Ela se virou para mim, com um olhar de juíza claro e direto. Eu acobertava Marcos por anos. Cada vez que ele mentia, eu ficava calada. Dizia a mim mesma que estava mantendo a paz. Mas, na verdade, eu estava escolhendo o caminho mais fácil. Ela tirou um documento do bolso, ultimamente, ela sempre tem uma pasta por perto. Criei um fundo de bolsas de estudo, o Fundo Educacional Margaret Thorne para cuidadores. Bolsas integrais para filhos de cuidadores familiares que sacrificaram suas próprias oportunidades de educação. $2 milhões para começar. Mãe, isso é maravilhoso. É necessário. Quantas filhas como você existem por aí, Holly? Invisíveis, sobrecarregadas, pouco valorizadas, vendo seus irmãos serem elogiados por aparecerem uma vez por ano. Ela assinou o documento com sua caneta judicial. Marcos me ensinou algo valioso. Às vezes, o maior ato de amor é recusar-se a alimentar o pior lado de alguém. A tentativa de Diane de controlar a narrativa teve um efeito contrário espetacular. Em abril, ela publicou um longo ensaio no Facebook intitulado A Sobrevivendo a um Narcisista, Minha História, tentando se apresentar como vítima de Marcos. Em poucas horas, alguém vazou as capturas de tela da reunião familiar, mensagens dela incentivando Marcos a explorar a velha e a garantir que Holly não receba nada. A publicação viralizou da pior maneira possível, 47 mil compartilhamentos em 3 dias. A seção de comentários se transformou em uma espécie de justiça da internet. O jornal Boston Globe repercutiu a notícia: drama de divórcio em Brooklyn expõe esquema de abuso contra idosos. Diane perdeu seu emprego de alto padrão no ramo imobiliário em 1 semana, por questões de reputação. Ela trabalhava como recepcionista em Queens e trocou seu Mercedes por um Honda Civic. Nancy Morrison se distanciou publicamente da situação. A família Morrison não tolera abuso de idosos em nenhuma forma. A internet não esquece. O Dia de Ação de Graças de 2025 chegou com um ar fresco de novembro e uma energia completamente diferente. 73 membros da família se reuniram no Ritz-Carlton, um número notavelmente menor, mas a qualidade da companhia havia melhorado consideravelmente. Subia ao mesmo pódio onde tudo havia mudado 1 ano atrás. Desta vez, ninguém questionou meu direito de estar ali. Família, comecei, erguendo meu copo, não tem a ver com sangue, obrigação ou desempenho. Tem a ver com estar presente quando as câmeras não estão filmando, quando não há aplausos, quando a única testemunha é a sua própria consciência. O ambiente era acolhedor e transbordava genuína gratidão. Este ano, a Fundação Thorne está lançando uma nova tradição, continuei. Em vez de celebrar aqueles que dizem se sacrificar, estamos homenageando aqueles que realmente se sacrificam, os cuidadores, os apoiadores, aqueles que comparecem sem postagens no Instagram ou anúncios no Facebook. Mamãe estava ao meu lado, radiante em sua força. Aos que comparecem, disse ela, erguendo o copo. Não aos que se exibem. O nome de Marcos não foi mencionado uma única vez. Ele se tornará o fantasma da família, um conto de advertência sussurrado aos membros mais jovens sobre o perigo de priorizar a atuação em detrimento da presença. É claro que ele não foi convidado. Suas visitas mensais à mãe duraram exatamente 2 sessões antes que ele ultrapassasse os limites, pedindo a ela dinheiro emprestado para o aluguel. Não tivemos notícias dele desde então.
Conforme o encontro prosseguia, percebi algo profundo. Era assim que a família deveria ser, não perfeita, não sem história, mas honesta, real, presente. A filha invisível havia se tornado a matriarca visível não por meio de manipulação ou atuação, mas simplesmente por ser exatamente quem ela sempre fora. Se você se identificou com essa história, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir que não há problema em se opor à manipulação familiar. Deixe um comentário sobre sua própria experiência com limites familiares, eu leio todos eles. Lembre-se, laços de sangue fazem parentesco, mas a lealdade faz família. Que limites você precisou estabelecer? Vamos discutir isso abaixo.